reputação e geram dano ao emocional, né, à moral, a reputação e geram também vamos imaginar Maria, vamos imaginar que João, né, chateado com Maria, criou uma calúnia contra ela, informando que os prazo de 6 meses ela não fez a queixa-crime, né? Ou seja, não chamou advogado, né, para ajudar, enfim lá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai nos assistir, mas não importa. Seja muito bem-vindo aqui ao Direito ao Ponto, onde o seu direito é o alvo. O seu direito é coisa séria, hein? E hoje vamos falar de um assunto bastante interessante. 3 crimes que acontecem com muita frequência no nosso dia a dia. É muito comum a gente ver pessoas praticando, pessoas sofrendo, né? Sendo vítima de um desses crimes. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem identificar ou até resolver a situação. E aí é muito comum a gente ouvir aquela frase: eu vou processar você por calúnia, injúria e difamação. Né? Só que não. Cada um é um crime diferente. E aí o nosso convidado de hoje, doutor Romilson Leal, vai explicar direitinho para a gente o que é cada um desses crimes, qual a diferença entre eles, qual a punição para o agente, né? Aquela pessoa que pratica esse crime. Então, boa noite, doutor Romilson, seja bem-vindo aqui ao Direito ao Ponto. Boa noite, Celane, boa noite a todos os demais que nos assistem nesse momento. E aí eu quero só primeiro agradecer pela oportunidade que você está nos concedendo de tentar trazer ao público, a quem nos assiste, um pouco dessa polêmica como a senhorita acabou de falar. Porque realmente, de fato, existe uma diferença e, inclusive, na pena de cada um dos crimes é muito diferente. Esses crimes são os crimes contra a honra, de acordo com o Código Penal. Crimes contra a honra são aqueles crimes que prejudicam a reputação, geram danos morais, sociais e emocionais às pessoas. Eles estão divididos em 3 categorias: calúnia, injúria e difamação. E aí a gente vai começar com a calúnia, e eu já vou perguntar aqui ao doutor o que é calúnia, doutor Leal. Pois bem, vamos lá, Celane. Quando a gente fala em calúnia, a gente está falando de um crime no qual você vai encontrar no artigo 138 do Código Penal. Ao abrir o Código Penal brasileiro, os crimes contra a honra você vai encontrá-los do artigo 138 ao artigo 145. E o que é que diz o Código Penal? Ele diz assim, ó, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Isso é o artigo 138 do Código Penal. Esse artigo, como nossa amiga está acabando de falar, é um crime que vai trazer uma grande repercussão social. Por que vai trazer? Porque você vai estar imputando a alguém inocente, e você sabe que esse alguém inocente, a prática lá de uma conduta criminosa que você que está imputando sabe que é falsa. A calúnia vai atingir a honra objetiva. Esse crime especificamente, eu vou atribuir. Eu sei que a nossa amiga não cometeu o crime, mas diante da situação, eu vou lá e começo a falar às pessoas, dou detalhes de que ela praticou esse crime. Isso é calúnia, artigo 138 do Código Penal. Eu vou inventar uma história mentirosa, inventar mesmo, mentirosa. Eu vou chegar e vou imputar falsamente o fato definido como crime. Nesse caso, eu vou estar ferindo a honra objetiva, que é a honra objetiva que nós já explicamos. É a forma pela qual as pessoas veem a nossa amiga Celane. Isso é calúnia, meus amigos. Isso é calúnia. Eu acho interessante, inclusive, que a calúnia ela deveria ter uma pena maior.
Até porque pode trazer consequências graves, como a nossa amiga Celene vai trazer aqui à frente, vocês vão perceber. Existem casos em que uma calúnia, ela pode trazer, inclusive, a morte de outra pessoa. Um linchamento, como a nossa amiga aqui vai falar. Esse crime específico, para todos que estão nos ouvindo terem uma ideia, é um crime de ação penal privada. O que é ação penal privada, nós falaremos à frente, é justamente o Estado não pode fazer nada se a vítima não quiser. Entendeu? Então, eu entendo que é uma situação um pouco grave, na qual o Estado ele deixa a cargo da vítima processar ou não o autor do crime. Conforme o doutor falou aqui, a calúnia, de fato, ela pode trazer consequências gravíssimas à vida da vítima, né, da pessoa que sofre a calúnia. Pode destruir um negócio, pode separar um casal, pode, inclusive, provocar uma morte física e também uma morte moral. A gente vai ver agora o caso de Fabiane. Eu vou pedir a produção para pôr na tela. Fabiane Maria de Jesus. Ela foi espancada e morta em 2014 em Guarujá, no litoral de São Paulo, após boatos serem espalhados em uma rede social. Fabiane foi confundida com a suposta sequestradora de crianças que praticava rituais de magia negra e que teve a fotografia exposta em uma página do Facebook chamada Guarujá Alerta. É um caso muito grave, foi em 2014, e isso aí chamou a atenção porque é justamente para o que todo mundo conhece, né? Escuta falar, que é a famosa fake news. A fake news, ela pode vir recheada de calúnia, de difamação. Daqui a pouco a gente vai ver o que é difamação, que são mentiras, né? Geralmente mentiras. E no caso de Fabiane, ela foi linchada. 3 dias após, ela veio a óbito e ela tentava se defender e as pessoas não deixavam sequer ela se explicar. Ela foi confundida. E o curioso nesse caso, e também aqui torna até mais trágico, é que quando a polícia foi investigar, o boato que estava postado nessa página no Facebook era mentira, era de fato um boato. Não havia mulher alguma sequestrando crianças para fazer ritual de magia. E, infelizmente, Fabiane pagou o preço, né? Injustamente, né? Foi injustiçada, teve sua vida ceifada em virtude de uma calúnia. Então, esse é um exemplo bastante dramático, né? Que caracteriza o que é uma calúnia. E aí eu vou pedir à produção para pôr na tela o artigo 138 para a gente ver qual é a punição, né, que o agente, ou seja, a pessoa, o caluniador, qual é a punição que o caluniador pode vir a sofrer. Artigo 138, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente, né, fato definido como crime, né? Imputando-lhe significa atribuindo-lhe, né, a detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A gente trouxe um caso aqui, inclusive um jornalista amigo meu, que foi vítima, né, de uma ação judicial acusado de calúnia. Nesse caso, ele não praticou, né, mas já trouxe danos, né, danos emocionais, né, ao jornalista. Jornalista é acusado de calúnia e injúria por candidato a prefeito na região norte da Bahia. Após a divulgação de matérias e um artigo de opinião sobre uma investigação criminal contra o candidato à prefeitura de uma cidade da região norte da Bahia, o jornalista Carlos Moura foi acusado pelo então candidato a prefeito de calúnia e difamação, o qual ajuizou algumas ações contra o jornalista. No entanto, o fato foi divulgado por vários sites jornalísticos, inclusive sites jurídicos, mas somente o jornalista Carlos Moura foi alvo das ações jurídicas por parte do candidato. Nesse caso, doutor, em que o jornalista, né, ele foi absolvido, ele foi inocentado, ele de fato não praticou a calúnia, ele estava apenas cumprindo o exercício, né, da função, essa ação, né, do candidato contra ele seria uma denunciação caluniosa, ele não seria punido por tentar prejudicar uma pessoa, porque essa foi a intenção, né? Vários jornalistas tinham publicado essas matérias a respeito desse possível crime, né, que o candidato cometeu, mas somente um jornalista foi pregado na cruz, né, como a gente diz. E aí ele foi absolvido, mas vamos dizer assim, o candidato ele não sofreria nenhuma punição. Vamos lá. Nossa amiga tocou aqui num ponto bem interessante. Primeira situação, nós estamos falando do crime de calúnia. O crime de calúnia é um crime contra a honra. Nossa amiga perguntou o seguinte, não foi o caso de denunciação caluniosa? O crime de denunciação caluniosa ele está previsto no artigo 339 do Código Penal e é um crime contra a administração da justiça.
que é quando eu dou causa à instauração de processo penal, investigação administrativa ou outros procedimentos, imputando também crime que eu sei que a pessoa é inocente. Está lá no artigo 339 do Código Penal. Esse crime de denunciação caluniosa é como se fosse uma calúnia mais grave. Por quê? Porque esse crime específico, eu sei que a pessoa não cometeu o crime, mas eu vou mover o Estado, os órgãos de repressão, a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, vou mover e vou buscar que aquela pessoa tenha punição. Eu vou até a delegacia, registro o boletim de ocorrência, a gente fala notícia crime, que é o técnico, e aí eu faço a notícia crime. Olha, eu sei que Celane não furtou meu celular. Até o momento que eu estou falando que Celane chegou, eu vi aqui durante a entrevista, ela furtou meu celular, isso é calúnia. Agora, no momento que eu vou até a delegacia e faço o nome notícia crime, automaticamente nasce um crime contra a administração da justiça, que é conhecido por denunciação caluniosa. Nossa amiga está falando aqui o seguinte, e nesse caso específico do candidato que moveu várias ações contra o jornalista. Primeira situação, a gente teria que ver se ele tinha certeza que o jornalista era inocente e mesmo assim mover os órgãos de persecução penal. Se ele tem certeza, o que vai acontecer, nesse caso específico, ele foi mover os órgãos judiciários, moveu os órgãos de persecução policial. Nesse caso específico, eu tenho certeza que nossa amiga não fez e eu vou lá e registro um boletim de ocorrência. Isso nasce da calúnia mais grave, que é a denunciação caluniosa, que é um crime contra a administração da justiça. Primeira situação, para que esse candidato fosse processado por denunciação caluniosa, nós temos que ter uma certeza que ele sabia que o jornalista era inocente. Eu trouxe esse caso até para chamar a atenção das pessoas que se envolvem, que têm a prática, né, de criar histórias e muitas vezes de ir à frente, dizendo que fulano falou, que fulano fez e não fez. Porque, assim, é necessário ter certeza do que se diz, né, e ter provas. Porque aí você vai, por exemplo, entrar com ação contra uma pessoa, né, afirmando que ela praticou um crime, isso é calúnia, né, e aí sabendo que ela não praticou, a vítima conseguindo provar que não praticou aquele crime, o processo pode voltar contra o caluniador. Justamente a vítima pode entrar com ação contra o caluniador, né? Uma ação acusando de denunciação caluniosa. E aí as provas já estão lá, né? Porque foi provada a inocência da vítima e o caluniador vai sim responder pelo crime de denunciação caluniosa. Então, gente, é coisa séria, né? E aí, doutor, a gente vai ver agora a outra categoria de crime contra a honra, que é a difamação. Elas são muito parecidas, né? A difamação e a calúnia. Qual seria a diferença? Né? O senhor explica para a gente o que é a difamação e também já fala para a gente qual é a diferença da difamação para a calúnia. Tudo bem, vamos lá. Nossa amiga está falando agora de outro crime que também está previsto nos crimes contra a honra. É a difamação. Meus amigos, quando acompanhem conosco aí, ó, você vai ter no artigo 139 do Código Penal o crime de difamação. Primeira situação, o que é aquilo? Difamar. Difamar é você colocar uma má fama em alguém. Uma má fama. Imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Primeira situação, no primeiro crime que nós vimos, que é a calúnia, eu tenho que saber que o indivíduo é inocente, que ele não praticou o crime. Já na difamação, pouco importa se ele fez ou não. A difamação, eu vou imputar, eu vou difamar essa pessoa, informando algum fato relativo à sua pessoa. Como assim? Vamos lá. A difamação, eu falo mal de alguém. É aquele indivíduo que sabe da vida dos outros mais do que a sua. De repente, você que está nos vendo aí, você, às vezes, ouve alguém e aí essa pessoa sabe mais da sua própria vida do que você. Infelizmente, nós vivemos em sociedade. E aí o indivíduo começa a falar a outras pessoas sobre você. Isso é difamação. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. A partir do momento que eu começo aqui a falar de minha amiga, olha, você sabia, eu vou falar para outras pessoas, você sabia que Celane
está fazendo isso, isso e isso. Você sabia que o fulano está saindo com várias pessoas ao mesmo tempo? Isso se caracteriza a difamação. Pouco importa se ela faz ou não, meus amigos. Pouco importa. Eu passo lá, em determinado lugar, e vejo aqui um amigo, e aí vou e começo a falar, olha, ele está traindo a esposa. Ele está traindo a namorada. O que é que eu tenho com isso, meus amigos? Isso é difamação. Se o nosso amigo souber que eu estou fazendo isso, contando para outras pessoas, pouco importa se é verdadeiro ou não. Pouco importa. O fato de eu estar falando mal de alguém, isso já configura o crime de difamação. Difamar é fazer com que aquela pessoa tenha uma má fama diante de outras pessoas. Não tem nada a ver com a vida de ninguém. Então, isso é o Código Penal que faz com que a gente possa chegar e praticar esse crime. No momento que eu falo mal de alguém, tu sabia que fulano está traindo o esposo? Eu estou cometendo o crime de difamação. Estou praticando. Nós vivemos em sociedade. Minha vida é minha, a sua é sua. Então nós temos que ter esse cuidado, porque a partir do momento que eu começo a falar mal de outra pessoa, já era. Ao invés de falar mal, você elogia. Pronto, vai evitar que você seja criminoso em potencial. Isso é o que ocorre na nossa vida no Código Penal. A partir do momento que eu começo a falar da nossa amiga Celane, do nosso amigo Câmara aqui, para outras pessoas, eu estou difamando. Eu não estou mais inventando falsamente nenhum crime, que é a calúnia. Agora eu estou falando mal dele. Eu estou dizendo, olha, ele está traindo, nossa amiga aqui está fazendo isso e isso. Então, isso é difamação. Eu estou imputando algo ofensivo à reputação dela, ou do nosso amigo Câmara. Ou seja, né, o recado que o Código Penal dá é cala a boca. Se for para falar mal, cala a boca. Só abre a boca para falar se for bem, né? Porque independente de ser verdade ou não que você fala, é difamação. A partir do momento que 3 ou mais de 3 pessoas passam a saber aquilo que você fala, e aquele que também passa à frente a informação, né, já está praticando o crime de difamação. Eu vou pedir à produção para pôr na tela o primeiro exemplo que o Direito ao Ponto trouxe aqui, para ficar mais claro para a gente. Homem é preso por difamar policiais civis em rede social em Juiz de Fora, Minas Gerais. Abre aspas. 3 bandidos prendendo outro, fecha aspas. Essa foi a frase escrita na página do Facebook do Tribuna de Minas. A delegada entendeu que o comentário feito na internet podia ser enquadrado como injúria e difamação, praticados contra ela e mais de 2 investigadores que apareciam na foto com ela, juntamente com o preso. O suspeito ainda desacatou os policiais na hora da prisão, chamando os policiais de vagabundo, né? A matéria completa vocês podem encontrar na internet. E esse caso em particular, a delegada junto com os agentes tinha prendido um homem que agredia a mulher. E na foto, né, que foi exposta na página do Tribuna de Minas, que é um site jornalístico, mas foi na página do Facebook, ele coloca lá, 3 bandidos prendendo outro bandido. Então, aí se caracteriza crime de calúnia, né? Perdão, até eu estou trocando as bolas aqui. O crime de difamação, porque mesmo que fossem, não é da conta dele, que não é o caso, né? Perfeitamente. Vamos lá. Inicialmente, nós temos a difamação. Como nós acabamos de falar aqui, os crimes contra a honra, eles são de ação penal privada, regra geral, porque tem exceções. Uma dessas exceções é justamente a difamação, a calúnia e a injúria praticada contra servidores públicos. Existe uma súmula, salvo engano, do Supremo, que diz o seguinte: a legitimidade para a ação penal pode ser privada ou pública no caso de funcionários públicos. Se eu difamar um funcionário público, se eu caluniar um funcionário público, tanto ele pode mover com ação penal privada como ação condicionada à representação. No caso, doutor, já falamos de calúnia e difamação, eu vou fazer uma pergunta para os 2 crimes. Se o caluniador que está sendo, por exemplo, processado pela vítima, ele provar que é verdade, no caso da calúnia, isso alivia a barra dele, resolve alguma coisa ou não? Pronto, vamos lá. Nesse caso específico, existe o que a gente chama pela lei de exceção da verdade. O que é exceção da verdade? Você foi lá e sabia que alguém era inocente e começou a caluniar essa pessoa. De repente, você vai estar sendo processado e aí você diz, não, eu tenho certeza que essa pessoa, ela cometeu o crime. E aí você vai lá e tenta levar
até o processo que essa pessoa realmente cometeu o crime. Nesse caso específico, existe a exceção da verdade e você pode sim ser absolvido, porque o Código Penal assim diz que vai ser isento de pena se você conseguir comprovar que realmente, de fato, é verdade aquele crime praticado pela pessoa que você caluniou. Já no caso da difamação, não é possível. Mesmo que o difamador prove que o que ele está dizendo é verdade, ele vai responder. Porque o próprio código diz que o difamador, né, ele falando a verdade ou não, ele vai ser punido. Por quê? Porque ele estava falando de algo de foro íntimo da vida do outro que não cabe a ele. Não é da conta dele. Né? Até porque se alguém diz, né, se João diz que sua vizinha Maria, né, trai o marido quando o marido vai trabalhar, independente de ser verdade ou não, mesmo que seja verdade, adultério no Brasil não é um crime. Então, não tem por que Maria, né? Não tem por que Maria ser, vamos dizer assim, judicialmente, ela seja responsabilizada. Eu vou pedir à produção para pôr na tela aqui os exemplos de difamação para ficar mais claro para vocês. Exemplo 1, que eu acabei de falar. Digamos que João espalhe pela vizinhança que Maria vai todas as noites para a casa de José enquanto seu marido está trabalhando. Nesse cenário, o fato em questão é um ato desonroso, por isso difamação, e não criminoso. Ou seja, se fosse criminoso, seria uma calúnia. Mas o que ele diz é um fato desonroso, aí está a diferença entre calúnia e difamação. Difamação é uma questão, é um fato, uma história que é contada que é desonrosa. A ofensa fere a honra objetiva, como o doutor Leal falou, ou seja, a reputação de Maria perante o bairro. Independentemente dela ser verdadeira ou falsa, essa informação que o difamador está espalhando, João, e ainda por cima é clara a intenção maldosa por parte de João de manchar a reputação de Maria. Então, isso a ofende publicamente, ofende a vítima publicamente, não é isso, doutor? Perfeitamente. Como nós estamos falando aqui, existe a honra objetiva e a honra subjetiva. O que é a honra objetiva? A honra objetiva é como as pessoas lhe veem no seu ciclo social. É como as pessoas têm você no seu ciclo social. Isso é honra objetiva. No caso da difamação, não é um crime, é um fato desonroso. É isso mesmo, doutor? Perfeitamente. É um fato ofensivo à reputação da pessoa. Ou seja, eu, como eu te falei agora, não tenho nada a ver com a vida da nossa amiga Celane. O que ela faz ou deixa de fazer é da conta dela. Eu não tenho nada a ver com a vida do nosso câmera aqui. O que ele faz ou deixa de fazer é da conta dele. E também dos namorados, esposo, não sei, namorado, esposo. Ok. Aí eu vou começar a falar da reputação da nossa amiga. Eu vou começar a falar da reputação do nosso amigo aqui. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, eu estou difamando e falando fatos ofensivos à reputação. Artigo 139 do Código Penal. Honra objetiva, que é como as pessoas veem a outra dentro da sociedade. É aquilo que estávamos dizendo no plano externo, né? Aí, então, quem gosta de falar da vida alheia tem que tomar cuidado, né? Principalmente agora que as pessoas estão assistindo Direito ao Ponto, vão estar sabendo que isso se chama difamação e vão aprender também o que é que pode fazer para cessar de alguma forma o caluniador, né? Ou seja, colocar ele no lugar dele, né? Ou seja, de boca fechada, né? Não falar da vida alheia. De forma alguma. E aí eu vou pedir para o técnico aqui pôr na tela novamente, para a gente ler o segundo exemplo, para ficar ainda mais claro o que é uma difamação. Bom, o segundo exemplo é o caso de um aluno de uma escola que criou um blog para falar mal dos colegas e dos professores. E uma coleguinha da turma afirma que foi Joana que criou esse blog porque ela dizia que ia se vingar dos colegas que tinham praticado bullying com ela e também de alguns professores que, segundo ela, não tomou nenhuma providência em fazer cessar o bullying, ajudá-la, né, a resolver a questão do bullying na escola. Então, Maria está fazendo uma afirmação, né, e divulgando que Joana é a criadora do blog, ou seja, está difamando a colega, né, afirmando que a colega criou esse blog, que a colega tem o costume, então, nesse blog de falar mal dos colegas, né, dos colegas de classe, os outros colegas e também da professora. Esse é um outro exemplo que, inclusive, são fatos reais, né? Fatos que acontecem, não vou dizer rotineiramente, mas que é comum, sim, a gente ver em escola e até em universidade. E aí a gente vai ver agora o próximo crime contra a honra, que é a injúria. E aí, doutor, o que é injúria, né? E qual seria a diferença, por exemplo, da injúria para os outros dois que a gente já acabou de ver, difamação e calúnia?
Vamos lá, meu povo. Como o programa aqui é direto ao ponto, situação 1. Nós acabamos de ver o crime de calúnia. Calúnia, eu falo lá, eu imputo a alguém falsamente um crime. A difamação, eu começo a difamar alguém falando algum fato relativo à sua reputação. Já a injúria, essa aqui eu tenho contato direto com a vítima. Pega aí, acompanhe comigo o que é que diz o artigo 140, por exemplo. Ó, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Aí você tem uma detenção de 1 a 6 meses ou multa. Pena muito pequena, mas é o seguinte, vamos lá. Primeira situação, na injúria, nós temos alguém que fala diretamente com a vítima. Por exemplo, se eu chegar aqui para nossa amiga, que eu estou usando aqui ela como exemplo, chamá-la de ladra. Você é uma ladra. Isso é o quê? Isso é uma injúria. Porque eu estou falando diretamente com ela. Isso é injúria. Agora, se eu vou para lá e falo com outra pessoa e digo assim, olha, você sabia que no dia da entrevista, no horário tal, Celane chegou e pegou meus pertences? Isso é difamação. Ou isso é calúnia. Calúnia, tá ok? De injúria, eu chego para nossa amiga e digo, olha, você é ladra. Eu falo diretamente. Eu xingo nossa amiga diretamente. Eu falo aqui um palavrão com ela. Isso é injúria. Eu falo diretamente com ela. Um exemplo bem clássico que está ocorrendo na atualidade é a injúria por meio de redes sociais. Ocorre muito no momento que você está discutindo com alguém lá por meio do WhatsApp, por exemplo, e aí você começa a proferir palavras lá de calão. Nesse momento você está cometendo o crime de injúria. Ou seja, você sabe que a pessoa tem lá uma determinada situação. O que importa, como nós acabamos de falar, a minha vida, a sua vida, não diz respeito a ninguém. Mas de repente você começa a falar dessa pessoa. E aí você vai conversando com ela, eu tô aqui conversando com minha amiga e digo, olha, você é uma ladra por meio do WhatsApp. Isso é injúria, porque eu tô falando diretamente a ela. Lembrar que na injúria eu vou ferir a honra subjetiva, que é como aquela pessoa se vê socialmente. É como aquela pessoa se sente socialmente. Isso agora é a honra subjetiva. Lembrar que todos os crimes em regra são crimes de ação penal privada. Se alguém lhe caluniar, você tem que ir atrás de um advogado. O advogado vai ter que mover o que a gente chama de queixa-crime contra o autor do crime. Da mesma forma, calúnia e difamação, tá ok? Você foi vítima, você que nos acompanha aí, foi vítima de uma calúnia. Está lá no artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. O que você vai ter que fazer? Inicialmente, a gente tem que ir à delegacia. É necessário ir até a delegacia? Não, meus amigos, não é necessário ir à delegacia. Se você já tiver as provas, que aquela pessoa lhe caluniou, você junta todas as provas, procura um advogado e esse advogado vai fazer o que a gente chama de queixa-crime. A queixa-crime é uma petição inicial por meio da qual você vai processar o autor do crime. Tem que ter advogado. Sem advogado, nesse caso específico da ação penal privada, o Ministério Público não pode fazer nada, o juiz não pode fazer nada, o delegado, inclusive, não pode fazer nada sem que você faça lá, dê o primeiro passo, tá ok? E tem os casos de injúria que são bem específicos, né? Por exemplo, a injúria ela pode também se caracterizar de forma escrita nas redes sociais, um recadinho que mande também para o outro chamando de você é uma ladra, você é um bandido, você é isso, você é aquilo. Também de forma gestual, com gestos, e também de forma oral. Um cuspe no rosto, por exemplo, é uma injúria. E aí tem uma injúria chamada injúria real. É o que a gente vai ver agora. Eu vou pedir à produção para pôr na tela. Então, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, então vai ter uma detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Seria então, doutor, a injúria praticada seguida de violência. Então, o autor ele vai responder por injúria e também pela violência praticada.
Isso, perfeitamente. Vamos lá. A injúria real é aquela que tem violência, mas lembrar, a violência, digamos, um puxão de cabelo, por exemplo. Como nossa amiga acabou eu acho que ela falou aqui sobre cuspir no rosto de outra pessoa. Isso é injúria aviltante. Você tenta humilhar o máximo possível a pessoa. Uma coisa é a injúria normal. Você vai lá e xinga alguém. Você xinga, você fala palavrão. Isso é a injúria do artigo 140. Quando você fala na injúria real, que é o artigo 140, parágrafo 2º, ele vai falar justamente da injúria real, na qual o indivíduo, além de querer humilhar, ele quer humilhar, ele está xingando e quer humilhar de forma aviltante, de forma que a pessoa fique muito, muito mesmo humilhada. Ou seja, não basta a palavra, vai puxar o cabelo, né? Vai dar um cuspe no rosto da pessoa, né? Isso. Sei lá, puxão de roupa, por exemplo, para humilhar mesmo. Isso é injúria real. Lembrar que se houver violência, nesse caso específico, vai se aplicar tanto o crime de injúria quanto o crime lá de violência também. Lesão corporal, se houver, vai ser aplicado os dois, não somente um, tá ok? O crime não vai ter o que a gente chama de princípio de consunção. Consunção é o crime mais grave absolve o menos grave. Nesse caso, não vai haver a consunção, não. Certo. Vamos voltar no mesmo artigo 140 para a gente ver o outro parágrafo. O parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, aí é um caso até mais grave, né? Não vai ser detenção, vai ser reclusão de 1 a 3 anos e multa, que é a conhecida como injúria racial. Em razão de religião, ou de raça, ou de cor, né? Ou seja, as palavras vão ser dirigidas à pessoa por um desses elementos, né? Por exemplo, essa negrinha está se achando aí com esse chapéu, né? Quando alguém vê, por exemplo, a foto de uma pessoa na rede social e põe lá o comentário embaixo. Então, quando usa a palavra negrinha no sentido pejorativo, é uma injúria. Perfeitamente. Se você tem a intenção, primeiro nós temos que falar o seguinte, nós estamos falando aqui de direito penal. O direito penal, em regra, você vai ter que ter o dolo. Quando a gente fala em dolo, é justamente, você vai para o artigo 18, e ele vai dizer, disse o crime, ou melhor, artigo 14, salvo engano, é isso mesmo. Não, é 18. Disse o crime doloso. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. O agente, ele quer que a pessoa seja injuriada. Ele tem a intenção mesmo. Agora, se você tem aqui a intenção de brincar, você tem a intenção de, sei lá, um apelido que todos conhecem você, então, isso não é injúria. Isso não é. Agora, se você tem a intenção mesmo de fazer com que a pessoa se sinta humilhada lá, aí vai ser o crime de injúria. Como nosso amigo falou, olha, negrinha. Né? Geralmente tem alguns apelidos aí que as pessoas chamam neguinha, né? De forma carinhosa. Isso não é injúria. A injúria é quando eu chego para a pessoa e vou lá e falo, ó, sua neguinha, aí falou os palavrões. Aí sim, isso vai ser uma injúria racial. Foi o caso que aconteceu também com o jogador Daniel Alves, né? Em um jogo que ele atuou, jogaram banana, fizeram gestos chamando ele de macaco. Então, muita gente confunde, diz, é racismo. Não, é injúria racial porque usou uma palavra, fez um gesto, né? Escreveu uma palavra que dá-lhe um atributo humilhante à pessoa. Tem essa intenção, como o doutor falou, né? O dolo, a intenção de humilhar a pessoa. Doutor, o que seria então racismo, né? Qual seria a diferença de injúria racial para racismo? Pois bem, vamos lá. Quando a gente fala de injúria racial e racismo, são coisas distintas. O racismo é contra a raça. É contra o estrangeiro, por exemplo, proibida a entrada de japoneses aqui, proibida a entrada de chineses aqui. Isso é racismo. Nesse caso específico, nós temos o seguinte, a injúria racial é contra alguém. O racismo é contra uma raça, é contra uma religião, é contra alguém de forma geral. Já a injúria racial, que está aqui no Código Penal, é de forma específica. Você não vai atingir toda a raça. E também não vai restringir, quando eu digo, nesse restaurante não entra judeu.
Eu estou fazendo uma restrição, não é isso, doutor? Estou restringindo. Perfeitamente, perfeitamente. O racismo é isso. Como nosso amigo colocou aqui bem clássico, ó. Proibida a entrada de judeus aqui no meu restaurante. Isso é racismo. Isso é racismo. Agora, eu encontro com um judeu, não é isso? E começo a xingar esse cabra porque eu tenho raiva, porque invento lá várias coisas. Isso é injúria racial. Injúria racial, tá ok? Temos um caso aqui, um exemplo de injúria. Eu vou pedir à produção para pôr na tela. Foi contra uma professora. É um caso bastante interessante. Em agosto de 2009, Luciara escrevia no quadro negro, quando uma aluna do 9º ano fotografou suas nádegas, né, as nádegas da professora, e publicou a foto na internet. Além da imagem, a jovem, na época com 14 anos, também escreveu a mensagem, abre aspas, kkk. Se perde aí na televisão de plasma de 42 polegadas, fecha aspas. As fotos, de acordo com a professora, ficaram 3 dias na rede. Os pais de uma menina, foi uma moça, foram condenados pela Justiça do Rio a indenizar em 5 mil a professora de sua filha por danos morais. A decisão é da 12ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio. Então, ela usou termos, né, que humilha a professora. Ela chama a professora de bunda de TV plasma, né? E a professora, ao chegar na escola, foi ridicularizada, os outros alunos riam, e ela desenvolveu um problema, inclusive, de saúde a partir desse desgaste, vamos dizer assim, emocional que ela passou a ter. Doutor Ali fala da área civil. A gente está falando aqui de crimes, né? Ou seja, que estão prescritos no Código Penal. Isso quer dizer que a pessoa que é caluniada, a pessoa que é difamada, a pessoa que é injuriada, ela pode entrar tanto com a ação na esfera penal quanto na esfera civil. No caso, a esfera civil para requerer o quê? Um dano moral? Perfeitamente. A gente está falando aqui, como nossa amiga colocou bem, a parte criminal. A parte criminal é o indivíduo vai lá e lhe calunia, lhe difama ou lhe injuria. Nesse caso específico existe a parte criminal. Isso é pena, crime. Mas além da parte criminal, você que está sofrendo com isso pode pleitear judicialmente uma indenização por danos morais e até materiais se você deixar de ganhar alguma coisa porque alguém está lhe caluniando, alguém está lhe difamando e alguém está cometendo algum crime contra a sua honra. Isso você pode ter tanto a parte criminal quanto a parte civil. E na parte civil vai envolver dinheiro, seja dano material, que é o que você deixou de ganhar, por exemplo, seja parte do dano moral, que é justamente aquele abalo, aquele sofrimento, aquele constrangimento que você passa. Isso é possível você pleitear judicialmente uma ação de dano, seja dano moral, seja dano material. São esferas distintas, meu povo, lembrar disso. A parte criminal e a parte civil, se você tiver prova que ocorreu, você tanto pode ir para a parte criminal quanto para a parte civil e pleitear judicialmente. Então, vamos dizer que João divulgou que os produtos que Maria vendia eram produtos roubados, né? Eu acho que a gente já trouxe esse exemplo aqui. Maria deixou de vender porque muita gente acreditou. E aí Maria entrou com ação, né, na esfera penal, ele foi punido, né, vamos dizer, com detenção de 8 meses, pagou multa, e depois ela entrou com ação também na esfera civil para requerer dano moral e dano material, ou seja, ela ficou, né, teve prejuízo, deixou de vender produtos. Então, por essa razão, ela entrou contra o João, para que ele arcasse, né, com esses prejuízos que ela teve em virtude da calúnia que ele divulgou. A gente vai a um rápido intervalo agora, para não esquecer, porque eu já esqueci bastante, então eu vou pedir a vocês para curtirem, compartilharem e também deixar o seu comentário, inclusive uma sugestão, né, de algum tema que você queira ver aqui sendo tratado no Direito ao Ponto. A gente volta já. Estamos de volta, e aí não esquece, curte, comenta, compartilha. Agora a gente vai ver um videozinho bem interessante. O Direito ao Ponto foi à praça, Direito ao Ponto na praça. A gente foi conversar com algumas pessoas e saber o que é que elas entendem sobre calúnia, injúria e difamação. Vamos ver. Rapaz, calúnia é uma coisa que eu não fiz e estão me apontando isso. Bom, eu acho, né?
Acho que calúnia tem um pouco de ideia que eu acredito que seja mentira, né? Calúnia, pra mim, é uma afirmação falsa que uma pessoa faz referente à outra. Eu acho que é quando uma pessoa inventa mentiras sobre você, quando ela está inventando história, com seu nome, coisas que não são verdade. Não. Também não. Injúria, pelo que eu sei, pelo meu conhecimento, assim, que eu acho, é quase a mesma coisa que calúnia, só que não que seja crime. Injúria também não. Não. Difamação. É quase a mesma coisa, não? Eu acho que injúria, uma crítica a uma pessoa, a pessoa não fica satisfeita com isso. Difamação eu não sei dizer. Não. Difamação. Não. Eu acho bem parecido com calúnia. Olha aí. Nós fomos conversar com as pessoas e aí eu percebi, doutor, como o senhor também pôde ver aqui no vídeo, que eles falaram muito da calúnia, né? Eles sabem que calúnia é um fato, né, que é noticiado a respeito de uma pessoa, um fato, vamos dizer assim, pejorativo, maldoso, uma mentira. Mas eles só não sabiam, né, que a calúnia, para ser calúnia, se caracterizar como calúnia, o fato tem que ser o quê? Um crime. A pessoa vai atribuir a outra um crime que ela sabe que ela não cometeu. Então, aí quando eu pergunto o que é difamação, aí eles paravam assim, meio que se confundiam, né? E quando eu perguntava o que era injúria, piorava a situação. Porque as pessoas pensam que calúnia, injúria e difamação é a mesma coisa. Mas agora, depois que você assistiu Direito ao Ponto de hoje, eu tenho certeza que você não vai mais confundir. A gente vai ver os casos que a gente costuma dizer majorados, ou seja, quando a pena é aumentada em razão do crime ser cometido de uma forma específica. É isso mesmo, doutor? Perfeitamente, Existem casos em que esses crimes, eles aumentam a pena. Aí pode aumentar para 1/3 da pena, pode aumentar para metade da pena, o dobro, e pode aumentar inclusive para o triplo da pena, que tem lá no Código Penal também, tá ok? O artigo 141, né, que é justamente isso que o doutor está dizendo, né? As penas combinadas neste capítulo aumenta-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido, inciso 1, contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão das funções ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara de Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. E aí, na presença de várias pessoas, ou então, quando a pessoa, para caluniar, para difamar, para injuriar, ela vai usar um meio que facilite a divulgação da calúnia para que essa calúnia, injúria e difamação, ela circule de forma mais rápida. Então, quem fizer isso vai ter a pena aumentada em 1/3. No inciso 4º, quem praticar calúnia, injúria e difamação contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista, né, no parágrafo 3º do artigo 140 deste Código, ela vai sim ter um aumento de 1/3 na pena. E aí a gente vai ver que no parágrafo 1º, se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro, ou seja, se alguém, né, prometer algo para uma outra pessoa para que ela vá praticar um desses 3 crimes, ou então ela pague um valor em espécie para que, ou seja, o executor, né? Tem um mandante, o outro vai lá executar, porque recebeu recompensa ou dinheiro, vai ter a pena aumentada em dobro. E, por fim, se for cometido um desses crimes em redes sociais da Rede Mundial de Computadores, vai ter a pena triplicada. E aí isso é bem interessante, porque com o surgimento das redes sociais e o seu uso, né, bastante frequente e intenso, a gente vê comumente esses crimes serem praticados. A gente está numa época bem propícia, né, que é o período eleitoral, e aí a gente vê um candidato ofendendo muitas vezes o outro, né, caluniando, enfim, difamando, infelizmente acontece, ou os eleitores, né, apaixonados cada um pelo seu candidato, e hora ou outra a gente vê temas polêmicos, não só eleição, mas futebol, por exemplo, né? Religião também. É comum a gente ver esses crimes praticados em redes sociais. E aí eu quero perguntar ao doutor
Como a gente pode diferenciar, doutor, uma ofensa de uma calúnia, uma ofensa de uma injúria, uma ofensa de uma difamação? Ou seja, uma coisa eu me senti injuriada, uma coisa eu me senti difamada, eu me senti caluniada, e outra coisa, de fato, eu ser caluniada, eu ser difamada, eu ser injuriada. Como seria essa diferenciação? É possível diferenciar? Vamos lá, vamos lá. A amiga está entrando no ponto aqui, eu acho que na parte subjetiva, né? A parte que se eu me sentir caluniado ou não. Pouco importa, meus amigos. Pouco importa. Por quê? Porque a calúnia em si é contra a honra objetiva. Eu começo a falar para várias pessoas. Eu começo a difamar para várias pessoas. Então, se ela se sentiu ou não, como ela botou aqui, é um ponto bem interessante. Se ela se sentiu ou não, o crime já existiu. O fato de alguém chegar para ela e xingá-la pessoalmente, isso seria uma injúria. Eu chego lá e xingo o nosso amigo aqui, isso é uma injúria. Pouco importa se ele se sentiu ofendido ou não. Doutor, vamos imaginar que eu fui ofendida na rede social. E aí eu tenho a opção de fazer a notificação, né, no próprio site, e aí ter essa denúncia interna, o site pode retirar, mas não me satisfez o site retirar aquela, vamos dizer assim, difamação que foi feita a meu respeito. Eu quero ajuizar uma ação contra essa pessoa. Eu preciso estar munida de que tipo de prova para ir até aos juizados especiais? Vamos lá. Pois bem, nossa amiga perguntou aqui sobre as provas. Inicialmente, você vai ter que ver se você quer processar criminalmente ou civilmente. As provas que você precisa, primeiro, provas testemunhais. Existem testemunhas que presenciaram o fato? É interessante. Se existem testemunhas que presenciaram o fato, aí é interessante ir até a delegacia. Mas, digamos que você não tem prova nenhuma, aí você vai ter que ir à delegacia. Já lembrando que se você tiver as provas necessárias e quiser processar o autor de um crime de ação penal privada, como são esses casos, você não precisa ir direto à delegacia. Busca-se um advogado, vai ser analisado se as provas são suficientes e já faz a queixa-crime, que é a petição para processar o autor, faz a queixa-crime lá diante do juiz. E aí, se o crime for de até 2 anos, vai ser do juizado especial. Se for acima de 2 anos, aí vai ser na justiça comum. Parte civil, a mesma forma. Vai ser analisado se tem testemunhas, vai ser analisado se tem prints lá de conversas, que de antemão, nossa amiga até colocou aqui, é interessante você ir até o cartório e fazer um ato notarial de que aquela conversa existiu, aqueles prints são, para dar mais veracidade às suas provas. Tendo todas essas provas, você pode ingressar tanto com ação civil, quanto para uma ação criminal. A ação criminal, lembrar, é na parte em que você busca o judiciário para ver processado e sofrer uma pena o autor de um crime. A parte civil é aquela na qual, se você sofreu um dano financeiro, que é o dano material, aí você vai processar. E o dano moral, lembrar que o dano moral hoje é aquele dano que você sofreu abalo, um sofrimento, você vai sofrer tudo isso, e aí, psicologicamente, você está abalado, você teve todo esse desgaste emocional, você processa. As provas são essas: prova testemunhal, provas documentais, provas de vídeo que tenha, que o camarada foi lá e gravou. Tudo isso serve como provas para que você processe o autor desses crimes, tanto na parte criminal quanto na parte civil. E o que é importante nessas provas que a gente tem de print das redes sociais é justamente levar ao cartório, como o doutor falou. Lá vai ser feita uma ata notarial, porque o tabelião, né, o escrevente, é uma pessoa que tem fé pública, ou seja, é uma prova, vamos dizer assim, praticamente incontestável, porque é um funcionário, vamos dizer assim, né, do sistema judiciário. Para que as pessoas entendam, um funcionário do sistema judiciário, ele atestou que, de fato, aquela prova ela é verídica, ela é verdadeira. Então, uma das formas hoje, né, doutor, que as pessoas utilizam para poder provar que foi injuriada ou caluniada ou difamada na rede social. Foi o caso da professora, que o Direito ao Ponto trouxe aqui como exemplo de injúria, né, que a aluna tirou a foto dela, publicou, fez lá um comentário, né, uma palavra que atribuiu a ela uma humilhação, enfim. E aí ela printou, aí fez uso teve esse recurso, né, vamos dizer assim, para provar que foi sim injuriada.
E aí a gente vai ver, por exemplo, doutor, as possibilidades, se é que tem, né? O senhor que vai dizer para a gente, de desculpas, pedido de perdão. Será que resolve alguma coisa? A gente vai dar uma olhada no artigo 142 do Código Penal. Doutor, é possível, caso o caluniador, o injuriador, o difamador, ele se arrependa, né, queira pedir perdão, ele tem essa chance, há essa possibilidade depois que a vítima já entrou com a ação contra ele? Vamos lá, meus amigos. É um ponto bem interessante. O próprio Código Penal, ele traz a possibilidade de quem caluniou ou quem difamou, porque não caberia na injúria. A injúria, lembrando que você vai xingar alguém diretamente a pessoa. Não caberia. É o que nós chamamos de retratação. O indivíduo que praticar algum crime específico lá de injúria, ou melhor, perdão, de difamação ou de calúnia, ele tem essa possibilidade de se retratar do que ele fez. Como assim se retratar? É como se fosse justamente um pedido de desculpa. A retratação é como se fosse um pedido de desculpa e ele pode ser formal e pode também trazer para você o benefício. Qual é o benefício? Você se retratou, você se desculpou da difamação ou da calúnia, você não vai responder criminalmente mais, tá certo? Por quê? Porque essa retratação, você chegou lá e disse, olha, eu xinguei, mas nesse momento eu estou me retratando, eu estou pedindo desculpas. Você fica, nesse caso, isento de pena. Entendeu? E aí é bem interessante também, porque vamos imaginar que João, né, criou uma calúnia contra Maria e Maria, muito chateada e prejudicada com a venda de seus perfumes, decidiu se entrar com a ação. Mas aí a irmã de João recorreu, né, foi até Maria para recorrer pelo irmão, interceder, dizer, olha, não faz, tem misericórdia, né, vai prejudicá-lo, porque vai ser uma mancha no histórico dele. E aí ela vai dizer, bom, eu vou ver o que é que eu posso fazer. Caberia, doutor, por exemplo, vamos dizer assim, uma ação extrajudicial, ela pedir apoio, vamos dizer assim, uma assessoria jurídica, né? Contratar uma assessoria jurídica para tentar resolver isso de forma extrajudicial, com termo, um acordo entre eles, celebrando um acordo para que ele se retratasse, para que ele pagasse a ele o prejuízo, é possível também? Eu entendo que se tanto a vítima quanto o autor quiser entrar em acordo, não precisa mover os órgãos de persecução criminal. Até porque é o seguinte, é como eu estou falando, houve a calúnia, a vítima sofreu um dano. Se ela entrar em contato com a pessoa que caluniou e a pessoa está disposta a reparar o dano, não precisa ir para o judiciário. Então, nesse caso específico, nós temos casos em que é possível sim entrar em acordo entre as partes. Tanto a vítima quanto o autor estiverem de acordo, faz lá uma retratação pública, e aí, mostrando-se que há isso, automaticamente pode se encerrar entre as partes. Esses crimes podem acontecer sim. Então, o acordo extrajudicial é uma opção, né, também para resolver esses problemas. Você que se sente prejudicado por uma calúnia, por uma injúria, por uma difamação, você pode tentar um acordo extrajudicial, convidando uma pessoa, por exemplo, um advogado, né, que tem um conhecimento, vamos dizer assim, da lei, para mediar essa conversa, né, celebra um acordo entre os dois. Vamos dizer que João topou, né, Maria aceitou, né, a proposta da irmã dele para não entrar com ação, vamos dizer assim, penal contra ele, e aí celebram esse acordo. E João concorda em pagar os prejuízos que ela sofreu na venda dos perfumes e se retratar, ou seja, por onde João andou falando mal, né, inventando essa história, né, criminosa contra Maria, ele vai lá se retratar e dizer que não, que ele mentiu, que ele sabia que ela não tinha feito isso, porque é o que também a lei diz, né, que na medida em que a pessoa foi ofendida, ela também, por essa mesma medida que a retratação vai acontecer, ou seja, se o doutor foi caluniado na rede social e a pessoa reconheceu que errou, né, e pediu perdão, é o que o doutor vai dizer? Então, volte lá onde você me caluniou, volte lá onde você me difamou, ou seja, na rede social, e lá você vai fazer a retratação. É isso mesmo, né, doutor? Perfeitamente. Lembrar que a retratação deve ser utilizada os mesmos meios pelos quais foi feita a difamação e a calúnia. Lembrar, não cabe retratação na injúria. Não cabe. Não cabe. Só cabe retratação nos crimes de difamação e no crime de calúnia. E isso tem que ser
antes da sentença penal. Certo? Após Então, não pode. Olha só, o indivíduo está respondendo lá no juizado, por exemplo. Ele tem outras opções, como por exemplo, o perdão é possível, é um instituto do direito processual penal. A renúncia ao direito de queixa também é possível, o cabo pode renunciar. Existem vários institutos no direito processual penal e no direito penal, um deles é a retratação. A gente está falando de direito penal. Mas no processo penal, por exemplo, digamos que o indivíduo não quer processar e acabou. Não quer processar. Então não vai ter processo. bom, o Direito ao Ponto fez um quadro comparativo desses 3 crimes, né, para que vocês possam fixar melhor tudo o que foi dito aqui. Eu vou pedir à produção para pôr na tela. E calúnia, né, dizer que outra pessoa cometeu o crime que na verdade ela não cometeu. Difamação, atribuir, né, imputar ao outro um fato vexatório, que é desonroso, independente de ser verdade ou não, não importa. A questão aí é que não é um fato, não é um crime, a pessoa não diz que o outro cometeu um crime, mas é um fato que humilha a pessoa. Tanto a calúnia quanto a difamação ferem a honra objetiva, ou seja, mancha a reputação da pessoa para a sociedade. E aí a gente vai ver calúnia, multa e detenção de 6 meses a 2 anos. Difamação, multa e detenção de 3 meses a 1 ano. A injúria, a pessoa não fala de um fato, não cria uma história, mas ela atribui uma palavra, um termo que é humilhante e é com a própria vítima. Ela não passa para outras pessoas, é diretamente com a vítima. E aí a injúria vai ferir a honra subjetiva, ou seja, é de foro íntimo, vai trazer uma dor emocional, né, para aquele que é ofendido. E na injúria, a pena é detenção de 1 a 6 meses ou multa, que pode ser agravada conforme o tipo de delito cometido. Se for injúria racial, por exemplo, se for injúria cometida ou seguida de violência, de alguma, né, prática violenta, tipo uma lesão corporal leve, por exemplo. Lembrando que esses 3 crimes, a vítima de um desses crimes aí, ela pode também entrar com ação na vara civil, solicitando, por exemplo, requerendo o dano moral, indenização por dano moral, né? Ou dano material, se houver. E aí a gente está concluindo o programa. Eu quero agradecer ao doutor Romilson Leal, que veio hoje aqui esclarecer para a gente, né? Tirar essas dúvidas, essa confusão entre os 3 crimes. E agora a gente já sabe, né? Que eu não posso mais falar, ninguém pode mais falar agora, eu vou processar você por calúnia, injúria e difamação, porque não é uma coisa só. Hoje a gente já sabe, a gente aprendeu aqui com o doutor Romilson Leal. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, nossa amiga Celane. Agradeço a todos, né, que estão nos assistindo aí. E pode ter certeza que essa é uma iniciativa que vai ajudar muita gente nesse aspecto, até porque o próprio sentido do programa, direito ao ponto, não é isso? Ou seja, é muito interessante, é uma iniciativa bastante inovadora aqui, pelo menos eu tenho visto aqui. Isso é importante, tá certo, meu povo? Então, continue aí assistindo aos programas da nossa amiga. Parabéns à nossa amiga, tá certo? E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui tentando mostrar a diferença desses 3 crimes que muitas vezes confundem, tá certo? Muito obrigado, minha amiga, também. Gente, para não esquecer, curte, compartilha e se inscreve no canal. Na próxima quarta-feira estaremos de volta e você não pode ficar de fora porque tem novidade. Fiquem com Deus e até lá.